Meus caros irmãos, companheiros, amigos do Solar, boa tarde a todos. Que a bondade e a misericórdia divina se estenda sobre todos nós e que o nosso bom Mestre nos ampare em mais essa tarde de estudos e de esforço de aprendizado do Evangelho. Meus caros irmãos, hoje nós temos para o nosso estudo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e seu item também de número 6. O capítulo 6, o Cristo Consolador. E hoje, tendo em vista que nós vamos iniciar os comentários, nós vamos fazer a nossa prece, até mesmo para que nunca nos falte a inspiração, o amparo do alto que a gente tanto precisa. E em seguida, meus irmãos, nós vamos aqui fazer a nossa leitura, os nossos singelos comentários, de maneira que a gente compreenda, sinta e absorva essa lição da melhor maneira possível. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, ao iniciarmos os estudos dessa tarde, elevamos o pensamento ao Senhor, lhe rogando, querido amigo, o amparo, a proteção e assistência que sempre necessitamos. Que a bondade e a misericórdia divina se derrame sobre toda a humanidade, sempre nos amparando, nos atenuando as dores, permitindo, Mestre, que compreendamos sempre os desígnios divinos em nossa existência, como fonte do amor, da sabedoria e da justiça invariáveis de Deus, que sempre quer para nós o melhor, sempre espera de cada um de nós o aperfeiçoamento e a melhoria do Espírito. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que continue a amparar toda a humanidade terrestre, em especial aqueles que se encontram enfermos, ou passando por outras dificuldades em decorrência da expiação e da prova coletiva que a humanidade ainda atravessa, de maneira a mantermos sempre em nossos corações a confiança total na presença de Deus em nossas vidas, da presença de Deus na vida de toda criatura humana. E a certeza, Mestre, de que tempestades vêm e passam, e que trazem renovação da vida, trazem lições valiosas, trazem um novo quadro após se afastarem. Mestre amado, que essa oportunidade do estudo nunca nos falte, que possamos sempre nos reunir, fisicamente ou virtualmente, com o propósito de aprender o seu Evangelho. Obrigado por tudo, Mestre, que assim seja. Meus irmãos, vamos, portanto, iniciar os nossos estudos. Esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente de alguma forma sente como se o Cristo falasse frente a frente conosco, especialmente nas horas de dificuldade, nas horas de luta, diante dos momentos de sofrimento. É como se Jesus viesse e dissesse para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam, meus irmãos, o que o Cristo disse para nós, especialmente nas horas de dificuldade, de dor. O Mestre nos convida até Ele e nos promete o alívio, nos promete o consolo, nos promete, e as suas palavras não ficam em vão, ou seja, são promessas reais, de que nós nos sentiríamos mais tranquilos, mais em paz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, meus irmãos, essas palavras do Cristo, conforme inicia Kardec comentando para nós, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro.
na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga, ou seja, lhe combate, lhe diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ou seja, meus irmãos, a partir da busca do Cristo, e em especial de seu Evangelho, da compreensão de suas lições, de sentirmos tudo o que o Mestre nos ensinou, uma sensação diferente começa a nos apossar o coração, especialmente nas horas de dificuldade. Nós temos, meus irmãos, a partir do ponto de vista que o Evangelho nos concede, em especial a doutrina espírita, nós temos uma outra forma de encarar o sofrimento e as lutas da vida. Não mais as enxergamos com revolta, com indignação, com raiva, com blasfêmias, nos queixando da ausência de Deus, ou da parcialidade do Pai, que escolheria uns filhos para serem mais bem-sucedidos, para sofrerem menos, e outros nos quais cairia todo o peso de uma justiça ferrenha. Não. Nós passamos a enxergar tudo conforme a vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós não prendemos o nosso ponto de vista somente à atual existência. Quando a gente se limita a enxergar o nosso ser, a nossa individualidade, somente com base na experiência atual, somente com base na nossa vida atual, inúmeras situações não são explicáveis, não são compreensíveis. E então, muitas vezes, a criatura perde às vezes uma fé pequenina que tinha, vacilante, revolta-se, e mesmo que assim não manifeste diante dos outros com quem convive na vida social, guarda consigo aquela mágoa, guarda consigo aquele peso de achar que determinada coisa que lhe aconteceu na vida ele não merecia, que houve uma injustiça, haja vista que, comparando-se com outros, tantos outros não passam por aquilo e logo ele foi passar. Então, meus irmãos, todas as promessas de Jesus, todo o Evangelho do Mestre é fundado na pluralidade das existências, na multiplicidade das vidas físicas, ao longo das quais nós vamos nos progredindo, nós vamos nos aprimorando, nós vamos passando por sofrimentos que têm por objetivo melhorar-nos, tornarmos-nos criaturas melhores, quitar débitos que nós contraímos com a justiça divina. Haja vista que o Pai tudo vê, tudo observa, tudo registra, tudo sabe. E nós não precisamos, portanto, nos preocupar com a justiça que vai ser feita a ciclano, a beltrano, diante de um mal praticado, diante de um erro cometido, diante de uma suposta maldade feita, porque Deus já registrou. E no tempo do Pai, que o Pai julgar oportuno, aquele resgate vai efetuar-se, ou a pessoa terá condições também, tal como acontece com todos nós, de quitar os seus débitos com a justiça divina por meio da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Então, meus irmãos, por isso que Jesus nos fala: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nos alivia porque a gente passa a entender a vida como fruto das nossas ações. Não existe mais sorte, não existe mais azar. O que existe são as consequências dos nossos atos
das nossas atitudes e das nossas omissões, ao longo dessa existência atual e de vidas anteriores. Ou seja, nós colhemos hoje todo o plantio efetuado nessa existência e em existências que a memória física, que a memória do corpo apagou temporariamente, mas que um dia nós vamos relembrar, um dia nós vamos recobrar. Então, meus irmãos, ao compreendermos isso, a vida se nos torna mais leve, por mais que a gente esteja sofrendo. Quando o sofrimento nos visita, na condição de espírito e de cristão sincero e verdadeiro, eu sempre devo pensar o seguinte: o que eu fiz nessa atual existência para passar por isso? Num exame sincero de consciência. Ninguém precisa vir nos falar isso. Ninguém precisa vir nos apontar. E também nós não detemos por dever apontar isso para as criaturas, para os nossos irmãos. Mas cada um de nós deve, dentro de si, do seu coração, refletir: o que será que nessa existência eu tenho feito para passar por isso? E aí então, possivelmente, nós vamos ter a oportunidade de mudar de rumo. Nós vamos ter a oportunidade de alterar pontos de vista, alterar pensamentos, alterar atitudes, alterar comportamentos, combater vícios que a gente carrega, para que esse sofrimento se atenue e passe. E quando eu faço esse exame, não acho nada no curso da atual existência que me justifique, que explique o que eu estou passando. Vem a bendita doutrina e nos mostra que, nessa hipótese, a causa encontra-se em existências anteriores, em vidas passadas, nas quais, meus irmãos, salvo raríssimas exceções, nós já aprontamos muito. Nós já fizemos muito mal, nós já prejudicamos muitas pessoas, já provocamos o sofrimento e lágrimas naqueles que conviviam conosco, causamos prejuízos, desfalcamos empresas, ludibriamos pessoas, abusamos do poder, abusamos da inteligência, fomos muito vaidosos, muito orgulhosos, fomos excessivamente entregues aos prazeres materiais, e tudo isso se reflete em determinado momento da nossa existência atual, nos trazendo dor, sofrimento, dificuldades. E a partir daí, qual que é a conclusão que nós espíritas cristãos tiramos? Eu fiz por merecer o que eu ando passando. Portanto, não há lugar para revolta, não há lugar para reclamações, não há lugar mais para queixas, para inconformismo. E sim, meus irmãos, deve-se tomar conta do nosso coração a resignação, a compreensão, a fé no futuro, a certeza de que se hoje eu estou passando um determinado sofrimento, ele tem caráter temporário. Está sendo paga uma dívida contraída por mim mesmo, uma responsabilidade assumida por mim e que, uma vez resolvida, uma vez quitada, nos trará um alívio, uma paz muito grande e, portanto, uma situação de tranquilidade, uma situação de sossego, ou seja, que é o que a gente sente quando a gente quita uma dívida que muito nos preocupava. Nós temos, meus amigos, no item 6 desse capítulo, uma mensagem enviada por nós pelo Espírito de verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus.
Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, ou seja, prisioneiros da vida física, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a maleável argila, a fim de serdes os artífices, ou seja, os construtores, os artistas, ou seja, aqueles que moldam a vossa imortalidade. Então, meus irmãos, aqui é como se o próprio Cristo nos dissesse, especialmente quando ele fala aqui conosco, quando o Espírito de Verdade fala conosco: vossas almas não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, meus irmãos, nessa mensagem do Espírito de Verdade, nós temos um verdadeiro chamado para que a gente se resigne diante das lutas e das dificuldades, para que a gente procure compreendê-las, para que a gente, portanto, nos inspiremos, estudemos as lições da doutrina que mostram para a gente, por exemplo, que todo sofrimento encontra uma causa justa, por mais intenso que seja, por mais comovedor, por mais que nos inspire a piedade, existe uma causa para os sofrimentos que nos visitam. Ou seja, nós, portanto, temos, conforme a gente observa nessas lições, motivos para nos resignarmos, para compreendermos a vida, para nos aliviarmos no Evangelho do Cristo, bem como também, meus irmãos, dentro das lições que a doutrina nos traz. Quando a gente tem, por exemplo, o Espírito de Verdade dizendo: meu apóstolo vos instrui, aqui há uma clara referência ao trabalho de Kardec, do nosso codificador, que por meio dessas obras inspiradas pelo alto, resgatou para nós a pureza do Evangelho, ampliando o seu entendimento e as lições que Jesus não pôde, à época, desenvolver e nos ensinar. Haja visto que a limitação das pessoas, o atraso da ciência e do conhecimento humano à época, a dureza dos corações naquela ocasião, exemplificada pelo próprio martírio do Cristo. Ou seja, um sistema de justiça que foi capaz de executar uma pessoa na qual não se via mal nenhum, que não havia praticado mal nenhum a quem quer que fosse. Pois bem, meus amigos, ilustrando o nosso estudo de hoje, nós nos lembramos de uma passagem na vida do Chico, onde, certa feita, ele foi na companhia de alguns amigos, numa casa, num barracão, à borda de uma mata, nas proximidades de Pedro Leopoldo, lugar esse no qual ele ia com frequência. E naquele dia ele encontrava-se na companhia de alguns amigos, que lhe perguntaram o porquê de tanto sofrimento naquele quadro observado, e o Chico então explicou para eles os bastidores do mundo espiritual daquela existência, daquela vida até então tão sofrida e tão difícil, e os amigos então presentes compreenderam melhor. Vamos lá.
Chico visitou, durante muitos anos, um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco, à beira de uma mata. O estado de alienação mental era completo. Ou seja, além da deformação física, era um jovem também, um rapaz, completamente alienado mentalmente. A mãe desse jovem era também muito doente. E o Chico a ajudava a dar banho, a alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo em que morava. Então, meus irmãos, em situações como essas, quando a gente se depara, com um quadro desse, a gente pergunta, meu Deus, por que tanto sofrimento? Onde estava, às vezes, quando a pessoa não conhece as bênçãos, as luzes que nós espíritas cristãos temos, pergunta, onde está Deus que permite um espírito vir, uma alma vir com tanto sofrimento, vai atravessar uma vida inteira de dor, de sofrimento, não vai ter condições de passear, não vai ter condições de estudar, de iluminar a sua alma, o seu espírito, não vai ter condições de fazer tantas coisas que às vezes as alegrias que a gente tem na vida física. E aí a gente pergunta e dificilmente compreende, não fossem as lições que a doutrina nos traz. E além disso, um quadro de pobreza, uma mãe limitada para poder atendê-lo, ajudá-lo, morando ali num lugar isolado, ou seja, passando privações de toda ordem. Por que de uma vida dessa? Qual a explicação para um espírito desse vir passando por tanto sofrimento? O quadro era tão difícil que numa de suas visitas em que um grupo de pessoas o acompanhava, um médico perguntou ao Chico. Então um dos presentes era médico, virou-se para o Chico e lhe perguntou o seguinte, nem mesmo nesse caso a eutanásia seria perdoável? Ou seja, meus irmãos, será que diante de uma situação dessa, onde a pessoa só conhece amargura, luta, dificuldade, dor na vida, não se justificaria abreviar-se essa vida? Por meio de medicamentos, por meio de situações onde o sofrimento físico da pessoa é atenuado, para poder livrar essa alma, livrar esse espírito desse sofrimento todo? Não creio, doutor, respondeu-lhe o Chico, mostrando para a gente, meus irmãos, não só nesse caso concreto, como em qualquer outro, que Deus é que decide o momento de nos livrarmos do nosso corpo físico, o momento de nosso retorno ao mundo espiritual e que, portanto, essa prática da eutanásia, de uma morte assistida, é condenável, reprovável pela doutrina espírita. Não creio, doutor, respondeu-lhe o Chico. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Esse corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E como resgatará ele seus crimes? Perguntou o médico. O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo
e não a violência. Então, meus irmãos, numa situação como essa, um quadro que somente com o ponto de vista da vida presente não se explica, torna-se perfeitamente compreensível quando cogitamos das existências passadas. Porque Deus é um Pai que é soberanamente bom e justo. É um Pai que nos ama muito mais, de forma muito mais completa, perfeita e absoluta, do que o pai mais amoroso na terra ou a mãe mais amorosa na terra é capaz de amar. E se, portanto, o sofrimento nos visita, ele acontece com a permissão divina. Deus permitiu e sabe que aquilo está transcorrendo-se da forma que está passando e, portanto, tem um objetivo maior, tem uma finalidade maior de nos educar, de nos corrigir, de nos prevenir ou nos furtar de um mal maior que traria consequências ainda mais severas para a nossa vida infinita da alma. E, portanto, meus irmãos, é necessário que a gente compreenda como que um pai muito mais amoroso e justo não ia querer o bem, a alegria e a paz de seus filhos. Se todo pai e mãe na terra bom almejam isso para os seus filhinhos. Então, isso a bendita doutrina nos permite entender muito bem. Finalmente, meus amigos, tendo em vista aqui que se aproxima o término do nosso tempo, para que a gente estude e comente o Evangelho nessa tarde, nós temos uma página de Emmanuel intitulada Aceita a Correção, que está para a gente no livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nessa página, Emmanuel começa citando uma carta de Paulo aos Hebreus, em seu capítulo 12, versículo 11, no qual o apóstolo dos gentios assim dizia: E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. E aí vem Emmanuel comentando. A terra, vou recomeçar a leitura. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra.
Raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, ou seja, não chega de maneira suave. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de arcúlios, de espinhos, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então é isso, meus irmãos. Ou seja, aceita a correção. É a página de Emmanuel que nos mostra como podemos tirar proveito das dores, dos sofrimentos, quando nos visitam, a partir do princípio de que temos já o conhecimento de que eles nos vêm por autorização da justiça e da bondade divina. Toda dor nos ensina uma lição diferente. Nos ensina a ter paciência. Quando a necessidade material nos surge, nos ensina a revisar o que é o necessário e o que é o supérfluo. Quando a inteligência nos é limitada, nos leva a refletir que talvez a gente tenha abusado dela. E assim, cada dor tem sua lição silenciosa ou aberta, ou barulhenta, a alma, que nós precisamos tirar proveito. Meus caros amigos, por aqui a gente encerra a nossa participação, rogando mais uma vez a Deus que leve muita paz, muita alegria, forças, coragem e bom ânimo a todos. E que a gente sempre se lembre das palavras do nosso querido Mestre. Eu venci o mundo. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.